Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um dia a dia com Deus. Eu quero falar para aqueles que estão em estado de angústia de alma, aqueles que não desejam mais viver, ou que pensam assim e dizem: eu não quero mais viver, maldito é o dia que eu nasci. Talvez você já passou por isso, está passando, ou vive em estado de angústia tão grande que não deseja mais viver. Você me pergunta, Pastor Paulo, por que abordar isso em um devocional? Porque a Bíblia está repleta de homens que passaram por isso. E talvez você está assim. Você está em um estado de angústia, de decepção, de frustração com esse mundo, com essa vida, com a sua própria vida, que você não vê mais valor na vida, não vê mais significado para a vida, não vê mais sentido na vida, não vê alegria alguma de viver nesse mundo, caminhar por esse mundo, participar das atividades deste mundo. Talvez isso seja fruto de um quadro depressivo que você esteja e nem saiba. Ou você tem consciência que é uma depressão que você vive e por isso você perdeu a alegria de viver. Isso aconteceu com Jó. Jó, depois que sofreu todas aquelas tribulações, ele recebeu a notícia da morte de todos os seus filhos. Recebeu a notícia do roubo de todos os seus gado, todo o seu gado, camelos, cabras, bois. Recebeu a notícia que toda sua plantação e todas suas riquezas foram queimadas. E como não se bastasse, no dia seguinte foi ferido de úlceras e chagas da planta do pé ao alto da cabeça. Esse homem se tornou um mendigo moribundo da noite para o dia. Então ele clama o inesperado. Em Jó capítulo 3, verso 3, ele diz: maldito o dia que eu nasci. Maldita a noite em que disseram: já nasceu, é homem. Que aquele dia, o dia que ele nasceu, vire escuridão. Que Deus lá do alto não se importe com ele e que nunca mais a luz o ilumine. Foi esse o estado de Jó. A amargura dele era tão grande, em razão de tudo o que aconteceu com ele, que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. A dor que ele estava passando era tão grande, as aflições, os traumas de Jó foram tão agudos que ele desejava nem ter nascido, nem ter vindo à terra. Aqui ele não está dizendo que ele pede a morte. Ele sequer queria ter nascido. Jó era um homem rico, abençoado, tinha filhos, tinha tanta coisa. Mas a dor que ele estava sofrendo era tão grande que ele nem se lembrava das alegrias que ele viveu. Ele amaldiçoou o seu dia. A mesma coisa aconteceu com Jeremias. Jeremias também foi tomado de uma depressão, porque o seu ministério não tinha resultado. Ninguém ouvia as profecias. Quanto mais Jeremias falava, mais o reino se corrompia. Então Jeremias foi perseguido, preso, açoitado, foi colocado no poço, ao ponto de Jeremias se desiludir com o mundo, com a vida, com tudo, e dizer: maldito o dia que eu nasci. Jeremias capítulo 20, verso 14. Não seja bendito o dia em que me deu a luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-se com isso grandemente. O mesmo se deu a Jeremias. Depois de tantos anos de decepção e frustração, e depois de tanta perseguição e opressão, esses homens vacilaram na sua fé. E esses homens deixaram a depressão, a angústia tomarem o coração e entenderam que não tinha razão para eles estarem aqui e que seria melhor eles não terem vindo à terra.
O mesmo também com Elias. Elias, você sabe que depois de tudo que ele fez, pregou, fez o céu fechar, se cerrar e não cair águas, depois orou para que chovesse, matou os profetas de Baal, tudo. Mas aquilo não mexeu com Jezabel nem com Acabe. Jezabel ameaçou ele. Elias ficou tão frustrado que no capítulo 19, verso 4 diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro, de uma árvore, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor que os meus pais. Talvez eu esteja me dirigindo para algum Elias, para algum Jó, para algum Jeremias, que está nesse estado de angústia e gostaria de não ter vindo à terra e não ver mais sentido nem alegria na vida e quer desistir, quer desaparecer. Se pudesse, desapareceria, não tem mais ânimo para fazer nada do que faz, trabalhar, estudar, ir na igreja, ministrar, cuidar da casa dos filhos, nada em ambiente social te interessa mais. Talvez seja esse o seu quadro. Mas, queridos, eu quero dizer para você, não fale isso. Não amaldiçoe o dia que você nasceu. Não faça isso. A Bíblia diz que você não nasceu nem de carne, nem de sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Se você veio à terra, você é fruto do sonho de Deus. Deus tem um propósito para você e por isso te trouxe aqui e trouxe você a esse vídeo, trouxe você a fé. Jó questionou a Deus, ficou daquele jeito. Elias questionou a Deus, Jeremias, mas no final eles entenderam todo o propósito. Eles estavam sendo provados. Deus restituiu em dobro tudo que tinha. E Jó conheceu a Deus, porque ele dizia: eu só conhecia de ouvir falar, agora meus olhos veem. Então todo aquele sofrimento tinha um propósito grandiosíssimo que ele entendeu. Assim é com você. Você não está aqui como um zero à esquerda, você não está aqui como um figurante, não está aqui sem sentido. Sua vida tem sentido, é só uma fase difícil que você está passando. O mesmo com Jeremias. As profecias todas de Jeremias se cumpriram. E ele é um dos maiores santos do Antigo Testamento. Fique em paz. E no caso de Elias, para você vencer isso, olha o que aconteceu. Ele deitou debaixo da árvore e dormiu. Mas eis que um anjo chegou até ele e tocou-lhe e lhe disse: levanta e come. Ele olhou junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasa e uma botija com água. Comeu e bebeu. E levantou-se e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Você precisa comer. O que foi usado para restaurar Elias? Um anjo veio até Elias, tocou, comunicou com ele, deu de comer. Ele foi revitalizado e fortalecido. Eu estou enviando essa palavra para você. Coma da palavra, se alimente da palavra, das misericórdias de Deus, das promessas de Deus, a presença de Deus que está aí dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e tudo isso está trabalhando para o seu bem, para um início doloroso, mas um final feliz, um final triunfante. Se alimente dessa palavra, se fortaleça e erga-te, e com a força dessa palavra, caminhe uma longa jornada ainda. Vale a pena viver. A vida é um dom de Deus, Ele nos deu a vida, vivemos para Ele, para a glória dEle. Nossa vida está nos seus decretos e ela tem um propósito que você pode não entender agora, mas você entenderá. Viva bem, viva feliz e viva para a glória de Deus. Um grande abraço, tenha um excelente dia.